Oi, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos neste canal. Desde já se inscreva no canal, deixe seu like e por favor fique até o final, porque no final eu vou dar uma diquinha. O assunto hoje é polêmico porque é assunto sobre casamento, um assunto que eu amo falar, e tudo que eu vou dizer aqui, gente, pega essa dica, porque eu quero o seu bem, eu quero a melhoria do seu casamento. O que as pessoas pensam sobre submissão? Aqui, eu posso na casa... Não, adianta nem pedir. Todo dia pedir pra sair, você não vai sair. O negócio é ficar dentro de casa, esquece. E o que as pessoas pensam que é o amor que o homem deve dar à sua esposa? Meu amor, tudo bem? Já fez café já? Eu não, pega e faz, você tem mão? Hoje é um assunto bem polêmico. Bom, eu acho polêmico só de falar em casamento, né? Então, se tratando de submissão e amor, porque eu já vi vários comentários, vários debates sobre esse assunto e cada um tem uma opinião, né? E a maioria das pessoas pensam que submissão é dessa maneira aí e que o homem amar a mulher dessa forma aí. Existe uma frase muito dita que a mulher não foi feita no pé do homem para que não vivesse como tapete, né? Existe essa frase, bem famosa. E também não foi feita da cabeça para que não se sente superior. Então isso significa que submissão não é nada disso aí que vocês acabaram de ver. Não é o homem mandar na mulher, não é a mulher não ter direito de dar opinião, de expor, não é nada disso. E o homem dar amor à mulher não é ele ser um amorzinho, tratar ela com todo carinho, enquanto ela é uma ignorante, né? É comum vermos pessoas que têm 4 anos de casamento para cima dizer que no começo o casamento era maravilhoso, que era tudo bacana, era tudo legal. E com o passar do tempo ficou tudo tão chato, tudo tão sem graça. E sabia que na realidade, quanto mais o tempo passa, o casamento tem que ser melhor? Sim. Sabe qual é o verdadeiro problema? Eu vou contar uma história. Uma certa vez, um homem me deu uma mudinha de uma orquídea. No caso, isso aqui não é uma orquídea, mas era uma orquídea. E quando ele me deu aquela mudinha, ele disse assim: essa planta, ela fica tão linda quando está grande, ela fica umas flores brancas assim, caídas, fica muito lindo. E ele foi falando sobre aquela planta e eu fiquei entusiasmada, eu fiquei empolgada. Aí ele disse: mas você tem que cuidar bem dela, plante ela e cuide bem dela. Você tem que regar, você tem que conversar com ela, você tem que cuidar dessa planta. E eu toda empolgada, eu falei: claro que eu vou cuidar, com certeza. E a primeira semana que eu estava com aquela planta, eu chegava da escola, eu aguava ela. Eu chegava da escola e pegava aquela mudinha e já ficava imaginando como seria que ela ia ficar quando estivesse grande. E eu super empolgada, passava muito tempo vigiando e olhando aquela plantinha. Isso foi na primeira semana que eu ganhei. Só que depois que passou aquela semana, o meu entusiasmo acabou. A minha empolgação já não existia mais por ela. E um certo dia eu cheguei em casa e percebi que aquela mudinha tinha murchado, ela tinha morrido. E eu desesperei. E eu falei: como isso pode ter acontecido? Aí minha mãe falou: Josivane, você não cuidou dessa planta, você não regou essa planta. É lógico que ela ia morrer. E por mais que eu chorasse, por mais que eu desesperasse, ela nunca mais iria crescer e ficar bonita como aquele homem tinha me dito que ficaria. Então o que me restou foi pegá-la e jogar no lixo. Então não tinha como voltar atrás. Esse é o segredo. O seu casamento está dessa forma porque você foi perdendo o interesse de cuidar. Você foi cada vez mais desleixando e deixando até acontecer uma tragédia. Até quando vai ficar assim? Você vai permitir que esse amor murche?
Você vai permitir que tudo isso acabe? Que a história de vocês acabe? É isso que você quer? Ei, corra enquanto é tempo. Mude a história do seu casamento. Escreva um novo capítulo. Sim, a solução. Deus criou vocês para estarem unidos para sempre, em harmonia, em paz, não de aparência, não de engano, não de mentira, não vive uma falsidade no seu casamento. Você sabia que em 2014 foi feita uma pesquisa em que dizia que 50% das pessoas divorciadas têm arrependimento imenso de não ter lutado pelo seu casamento? Pois é. Se naquela época era 50%, hoje é muito mais. E os divórcios só aumentam. Acredita que nessa quarentena houve um aumento de divórcio? Sabe por que isso aconteceu? Porque muitos casais já estavam separados dentro de casa. Só que a diferença é que passava o dia inteiro sem se ver. Lembra de quando você ia para o portão esperar o seu cônjuge chegar? Sim, você ficava ansioso para que ele chegasse. Você queria abraçá-lo, você queria beijá-lo, você queria comentar sobre o seu dia, você queria conversar com ele. E você lembra de como você ficava ansioso para chegar e ver sua esposa? Você lembra de como você queria agradá-la? De como você queria chamar a atenção dela? Pois é tempo de voltar. E vocês podem ser felizes. Vocês podem ter um casamento saudável. Vocês podem ter um casamento super feliz, de sucesso. Ainda há tempo. Lute pelo seu casamento. Ou você quer ver o seu esposo com outra mulher e você ter que mandar os seus filhos para a casa dele com uma madrasta que você nem conhece, você nem sabe como é que ela vai tratar seus filhos. Ou você quer ver os seus filhos passando mais tempo com o padrasto do que com você que é pai? E sem contar que é muito melhor vocês reconciliarem, cuidar desse amor, regar essa planta, do que vocês começarem uma história com a outra pessoa e a qual não é plano de Deus, está fora dos projetos de Deus. Sim, não é isso que Deus quer, tá? Deus quer que você mude, quer que vocês mudem, que vocês escolham melhorar. Então eu quero dar uma dica para você melhorar o seu casamento. A primeira dica: ore, fale com o Senhor como você se sente. Conte para Ele tudo o que você está passando no seu casamento. A segunda dica que eu quero passar para você: busque falar as linguagens do amor com seu cônjuge. Dica: dialogue. Mas aí você diz: Josivane, é difícil meu esposo conversar com ele. Josivane, é difícil demais, meu esposo não tem como dialogar com ele. Então conte tudo para Deus. Você vai ver a melhoria no seu casamento, eu te garanto. Deus quer escrever um novo capítulo para o seu casamento. Deus quer mudar a história do seu casamento. Aceite essa mudança, deixe que Ele mude e volte a ser feliz, volte a sorrir juntos. Passe tempo juntos, sim, tenha um tempo de qualidade, vai passear, vai tomar um sorvete, chupar um picolé, lembrar dos velhos tempos juntos, do tempo de namoro. Pega um álbum da família, sim, um álbum de casamento, começa a ver foto das crianças pequenas, começa a conversar, começa a rir, começa a lembrar de quando seus filhos ainda eram pequenos, ou se seus filhos são pequenos, comece a contar histórias sobre eles, conta como foi, lembra como foi quando vocês se conheceram, coisas engraçadas que aconteceu, de como se sentiram, fale do amor de vocês. Saiba que vocês estão jogando no mesmo campo e não um com o outro. Vocês não devem ser adversários um do outro, devem lutar contra o inimigo certo, que é Satanás, que quer destruir o seu casamento. Todo mundo tem celular, tem WhatsApp, mande mensagens fofas um para o outro. Eu e meu esposo sempre fazemos isso. Mande mensagem de carinho, seja romântico um com o outro.
Deixe bilhete carinhoso um pro outro. Sim, gente. Ela tá de TPM e você diz que é uma frescura. Não. Só nós mulheres sabemos como é difícil conviver com isso. Quando eu estou assim, o meu esposo me pergunta o tempo todo se eu ainda estou com cólica. O meu esposo me dá remédio para me tomar, para melhorar a cólica. Ele traz um biscoitinho para mim, algo que eu gosto muito, porque eu não sou muito fã de chocolate. Mas agrade a sua esposa, né? Principalmente nesse período. Tenta acalentar ela, acalmar ela. Sabe que às vezes o motivo dela estar mais estressada é porque você não coopera? Sim. Então, seja paciente, seja tranquilo. Quando o meu esposo percebe que eu estou estressada, né, nesse período, começa a fazer coisas engraçadas para que eu comece a rir, começa a falar de coisas engraçadas para que eu comece a rir. Ele fala assim: vem cá, meu amor, respire fundo, deita aqui. Eu pego, deito perto dele, ele me abraça, ele me beija, ele coloca vídeos pra gente assistir juntos. Então faça isso. Você fez café pra mim já? Eu não, você tem mão, pega e faz. Eu não sei. Agora... Nunca nasci, né? Aqui, eu posso... Você tem que me interromper. Você me pediu, ué? Você não vai dar tempo de eu pedir. Você me pediu. Compartilhe para o seu cônjuge, sim, mande para o seu esposo. Se você tem um esposo curioso, sabe o que você faz? Você manda o vídeo e escreve assim: não precisa ver se você não quiser, mas talvez você queira assistir esse vídeo. Mande assim, porque se ele for curioso, ele vai clicar, ele vai assistir e vai aprender, tá bom? Sei que sua história pode mudar, que você pode ter um casamento feliz, que você pode ter um casamento assim como eu tenho, graças a Deus, e acredite nessa história. Beijo e até o próximo vídeo.